Olá, hoje vou partilhar contigo, nesta rúbrica Reflexões Literárias, um bocadinho sobre o livro O Milionário Instantâneo. E a promessa deste livro é tornar-te milionária de forma instantânea. E no livro ele dá um plano para te tornares milionária em 6 anos. Mas eu vou começar a contar um bocadinho da história. Então, este livro é um livro bastante fácil de ler, é uma história em que tem capítulos pequeninos e é uma história de ficção, mas que partilha ensinamentos acerca de mentalidade financeira, definição de objetivos e a tua capacidade de gerar riqueza. Pronto, e é uma história em que um jovem de 32 anos estava muito insatisfeito na sua carreira, não sabia o que é que queria fazer, queria ter mais dinheiro e poder ter outras experiências de vida, mas não sabia como. Então estava muito preso na negatividade, estava muito preso nas coisas más da sua vida e não estava a fazer nada de concreto para mudar isso. Então lembrou-se de visitar um tio, que era a única pessoa da família, que se tinha tornado milionário. E esse tio aceitou recebê-lo. Ele, na altura, tinha ido falar com o tio para lhe pedir dinheiro emprestado. O tio aceitou recebê-lo, mas não lhe emprestou dinheiro. No entanto, direcionou-o para a pessoa que o tinha, a esse tio, ensinado a criar riqueza e a tornar-se milionário. E então disse ao jovem para ele ir visitar aquela tal pessoa, que era um senhor já idoso, que tinha ensinado esse tio e muitas outras pessoas a tornarem-se milionários. E foi isso que basicamente o rapaz fez, e basicamente todo o enredo da história se passa na casa desse tal senhor idoso e é um diálogo constante entre eles sobre a mentalidade, sobre gerar riqueza, sobre quebrar bloqueios. E eu vou-te ler algumas passagens que eu achei interessantes retirar para mim, um, que de alguma forma me abriram a mente, me fizeram ver as coisas de outra forma. Portanto, vou passar a ler, tenho aqui no meu telemóvel os apontamentos, e vou passar a ler algumas passagens. Esta passagem que eu vou ler é mesmo no início do livro. Então diz: o seu tio era uma pessoa calorosa e simpática que concordou em recebê-lo de imediato. Mas ele recusou-se a emprestar-lhe dinheiro, dizendo que dessa forma não lhe estaria a fazer um favor. Perguntou: quantos anos tens? Depois de escutar as reclamações do sobrinho. E ele disse: 32, baixinho e com timidez. Você sabia que aos 23 anos Joel J. Paul Getty já havia conseguido o seu primeiro meio milhão? Como é que pode estar a pedir dinheiro emprestado nesta idade? Sei lá, eu trabalho demais, às vezes mais de 50 horas por semana. E o tio diz: tu acreditas mesmo que o trabalho árduo é o que enriquece as pessoas? Eu, eu acho que sim. Pelo menos foi o que sempre me fizeram pensar. Quanto é que tu ganhas por ano? 35 mil dólares? Sim, mais ou menos isso, ele respondeu. E tu achas que quem recebe 350 mil dólares por ano trabalha 10 vezes mais do que tu? Claro que não. Se essa pessoa ganha 10 vezes mais sem trabalhar mais do que tu, ela deve estar a fazer alguma coisa bem diferente. Ela deve ter um segredo que tu desconheces. Deve ser isso. Você tem a sorte de entender isso, pelo menos. A maioria das pessoas não chega sequer a esse ponto. Elas estão muito ocupadas a tentar sobreviver e não param para pensar como se poderiam livrar dos seus problemas financeiros. A maioria das pessoas nem sequer passa uma hora da sua vida a tentar pensar em como enriquecer. E por que é que nunca o conseguiram? O jovem tinha que admitir que, apesar da sua ambição, do seu sonho em fazer uma fortuna, ele nunca tinha reservado um tempo para analisar a situação. Tudo parecia distraí-lo e impedi-lo de enfrentar uma tarefa extremamente importante. E eu paro aqui para fazer uma pequena reflexão, que é: quantas de nós têm objetivos? Até sonham, até conversam em relação a alguma coisa que gostariam de fazer, mas depois nunca partem para um plano mais prático de pensar de forma estratégica. Ok, como é que realmente eu vou tornar isto possível? Ok, como é que realmente eu vou fazer acontecer? Muitos de nós cometem o erro deste jovem, que é reclamar daquilo que não gostam, dizer que querem uma coisa diferente, mas depois nunca tomam uma verdadeira atitude. Por isso, se estiveres neste lugar, e eu já estive, e em algumas situações ainda estou, começa primeiro por tomar consciência, porque vai ser muito útil depois para entrares em ação. Outra passagem que eu retirei do livro, que fala muito
também sobre carreira e a importância da carreira em conseguirmos fazer riqueza. Então diz o seguinte: tome o cuidado de escolher bem a sua carreira. Todos os milionários que eu conheço, e encontrei vários ao longo dos anos, amavam o seu trabalho. Para eles, trabalhar era quase uma atividade de lazer, como um passatempo. É por isso que a maioria das pessoas ricas raramente tiram férias. Por que é que se privariam de fazer o que tanto gostam? É por isso que elas continuam a trabalhar, mesmo depois de se tornarem milionárias e bilionárias. Amar o trabalho é essencial, mas ainda não é tudo. Para enriquecer, tu precisas de conhecer os segredos da riqueza. Isto já é passada na casa do tal milionário instantâneo e já são alguns ensinamentos que ele vai partilhando com ele. Então, um dos primeiros ensinamentos é este, que é super importante gostarmos, amarmos aquilo que estamos a fazer profissionalmente, porque essa será uma das nossas fontes de riqueza, se calhar a fonte primária de riqueza. E se não gostarmos daquilo que estamos a fazer, dificilmente vamos conseguir gerar riqueza. Então, depois, ele fala aqui de outro segredo, já passa para o segredo, primeiro segredo. E então, o que é que ele pediu? Ele pediu ao jovem que lhe pagasse esses segredos. E então pediu 25 mil dólares. E na altura, isto é passado antigamente, na altura usava cheques. Então ele pediu ao jovem que lhe passasse um cheque de 25 mil dólares. E o jovem não tinha esse dinheiro e tinha muito, muito medo de passar o cheque. Depois lá acabou por passar o cheque. E o tal milionário instantâneo diz o seguinte: foi exatamente assim que eu consegui fechar o meu maior acordo. Assinei um cheque de 250 mil dólares, mesmo sem ter o dinheiro, e tive que me virar para cobri-lo. Mas se eu não tivesse preenchido o cheque ali naquele momento, eu teria perdido uma excelente oportunidade. Essa foi uma das minhas maiores lições nos negócios. As pessoas desperdiçam tempo esperando pelas condições perfeitas e nunca conseguem nada. O momento ideal para agir é agora. E em relação a isto, posso partilhar contigo uma experiência que é, realmente, eu coloquei-me a fazer obras numa casa sem ter o dinheiro para fazer as obras na casa. Mas a verdade é, eu depois tinha que as fazer, eu tinha que arranjar dinheiro e arranjei. E foi um dos anos em que eu mais cresci em termos de financeiros, porque não tinha alternativa. Ou fazia acontecer ou fazia acontecer. E foi o que aconteceu. E isto que ele partilha aqui é algo que eu acredito plenamente, foi algo que eu já usei em várias fases da minha vida e que nunca me desiludiu. Sempre que eu me comprometi com algo, até maior do que aquilo que eu poderia naquele momento em termos financeiros, eu consegui gerar esse dinheiro e inclusive multiplicá-lo. Depois, outro excerto que achei interessante partilhar. Outra lição que esse pequeno exercício pode passar é que, se quiser ter sucesso na vida, precisas de te certificar que não há outra escolha numa situação. Precisas de te pressionar. As pessoas que vacilam e que se recusam a assumir riscos porque não têm todos os elementos em mãos, nunca chegam a lugar nenhum. O motivo é simples. Quando fechas todas as saídas e te pressionas a seguir um único caminho, todo o teu poder interior é mobilizado. Passas a querer que algo aconteça com toda a tua força de ser. Então, por que hesitar agora, rapaz? Pressiona-te a ti mesmo. Faça esse cheque de 25 mil para mim. E é isto. Muitas vezes nós não agimos porque não temos aquela pressão certa. Quantos de vocês não entregaram trabalhos porque estavam a chegar ao final do prazo? Quantos de vocês não fizeram algo porque realmente se comprometeram com alguém externo? Este é o segredo do compromisso, este é o segredo de criar uma pressão positiva para nos fazer andar para a frente. E é a questão de perceber que não vai haver nunca um momento certo. Não vai haver nunca um momento em que todas as condições estão alinhadas. Se queres algo, cria ação agora. Faz acontecer, mesmo sem tudo alinhadinho. E outra coisa, ele fala muito do poder das palavras. E isto tem um bocadinho a ver com isso, que é o que a maioria das pessoas, ou pelo menos as mal-sucedidas, não sabe é que a vida nos dá exatamente aquilo que nós lhe pedimos. A primeira coisa a fazer é pedir exatamente o que se quer. Se o seu pedido for vago, o que tu receberás será obscuro. Se pedires o mínimo, vais receber o mínimo. Qualquer pedido que tu faças precisa de ser totalmente exato. No que diz respeito à saúde financeira, precisas de estabelecer uma quantia e um prazo possível para obtê-lo. O que as pessoas costumam fazer, até mesmo aquelas que querem dinheiro e muito dinheiro, cometem o mesmo erro. Não estabelecem uma quantia exata e um prazo para a conseguir. Então ele aqui fala não só do poder das palavras e de seres clara naquilo que tu queres, mas também de definir os objetivos. Precisas de ser específica, principalmente quando estamos a falar em relação ao dinheiro. E depois, mais uma vez,
em relação ao poder das palavras, em relação ao poder da mentalidade. Ele diz: a tua maneira de pensar é válida até certo ponto, mas de qualquer modo eu a respeito. O único problema é que essa atitude é a causa da tua situação atual. As circunstâncias externas não importam muito. Mantém isto em mente. Todos os acontecimentos da tua vida são o reflexo dos teus pensamentos. A tua mente não consegue entender este princípio se continuar a aceitar a ilusão de que fatores externos determinam a tua vida. Tudo na vida é uma questão de atitude. Ela é exatamente como tu imaginas que ela é. Tudo o que acontece é resultado dos teus pensamentos. Então, se quiseres mudar a tua vida, precisas de começar a mudar os teus pensamentos. Sem dúvida, tu consideras isso um bocadinho estranho. Muitos indivíduos mais racionais refutam esse princípio com teimosia. Mas todos aqueles que alcançaram coisas grandes na vida, independentemente da área, sempre ignoraram essas objeções criadas por pensamentos estritamente racionais. Então, o que ele diz, e que está validado pela programação neurolinguística, é que a tua experiência de vida é um reflexo dos teus pensamentos. E se tu queres mudar alguma coisa na tua vida, precisas começar pela origem, que é os teus pensamentos, aquilo que tu repetidamente dizes a ti mesmo. Muito bem. E agora ele pediu ao jovem para definir um objetivo para o próximo ano. E o jovem definiu um valor baixo. E então ele desafiou a pedir um valor maior. E aquilo que eu te vou ler agora é um excerto dessa fase da conversa. Então, é como se tu já tivesses recebido. Tu deste o maior passo, melhoraste a tua autoimagem, considerando que poderias ganhar 100 mil em vez de 75 mil. Não é um grande salto, mas é um progresso. Afinal, Roma não foi construída num dia. Dentro de ti existe um mundo a ser construído, assim como dentro de todo o ser humano. O surpreendente é que esse mundo é exatamente como tu imaginas, e também é surpreendentemente flexível. O tamanho do teu mundo depende das possibilidades que tu dás a ele. Ao aumentar o número que escreveste, tu aumentaste os limites do teu mundo. O teu mundo interior aumentou, e esse é apenas o começo. Todos os grandes pensadores dizem, há séculos, que os maiores limites são aqueles que o homem impõe a si mesmo. Assim, o maior obstáculo ao sucesso é o obstáculo mental. Expande os teus limites mentais e os limites da tua vida também se vão expandir. Explode os teus limites e os limites da tua vida vão explodir também. As condições da tua vida mudarão como por magia. Eu juro, por experiência própria, que isso é verdade. E aqui, os limites que nós colocamos a nós próprios muitas vezes têm a ver com a nossa infância, têm a ver com aquilo que nós fomos ouvindo no nosso crescimento, têm a ver com aquilo que nós fomos vendo. Se nós nunca tivemos um exemplo próximo de alguém que, sei lá, foi feliz na carreira, foi realizado, gerou riqueza, é difícil nós vermos essa realidade para nós. A parte boa de hoje em dia é que nós temos acesso a exemplos de todo o mundo e nós conseguimos escolher aquilo em que nos vamos focar e guiar. Por isso, a minha sugestão para ti é que comeces a sonhar um bocadinho mais alto e a olhar para exemplos que conseguiram. Exemplos que te inspirem e que te mostram que, ok, esta pessoa conseguiu, veio deste background desafiante, passou por isto, passou por aquilo. Porque de onde tu vens não tem que determinar para onde tu vais. Então permite que os teus sonhos sejam maiores do que o teu passado. E o que ele diz a seguir está muito alinhado com isso, que é, tu precisas de começar a estabelecer um objetivo que consideres corajoso, mas ao mesmo tempo tem que ser razoável. O segredo de qualquer objetivo é que ele seja ambicioso e alcançável. Mas não te esqueças de que a maioria das pessoas são extremamente conservadoras. Elas têm medo de ultrapassar os seus limites mentais e os transformam num tipo de hábito. Elas acostumam-se a não ter. Convencem-se de que a vida é mesmo assim. Têm medo de sonhar. A minha sugestão para ti é não sejas como essas pessoas. Permite-te sonhar. Permite-te expandir os teus limites. E agora o milionário foi para as suas rosas, que ele gostava muito das suas rosas, e pediu ao jovem para escrever que em 6 anos, a partir daquele momento, seria milionário. E para escrever o mês e o ano em que isso iria acontecer. Depois pediu para anotar todas as impressões que ocorrerem, independentemente de quais sejam. E outra coisa que ele diz que é muito importante: enquanto não estiveres acostumado com a ideia, enquanto isso não for parte da tua vida, dos teus pensamentos mais profundos, nada poderá ajudá-lo a tornar-se um milionário. Por isso, vai e reflete sobre a minha fórmula ou afirmação. Permita que ela se torne um princípio guia nos teus próximos 6 anos. E o que ele diz aqui é que acreditares, tornares isso parte da tua identidade e da tua realidade, é o passo essencial para que isso seja possível. Enquanto isso não acontecer, quase nunca será possível.
Depois, no livro, ele dá um exemplo muito interessante. Ele faz, porque o jovem duvidava do poder das palavras. E então ele dá um exemplo muito, uma vivência muito prática de como nós muitas vezes nos deixamos dominar pelo poder das palavras, que foi uma situação em que ele enviou o jovem para o quarto e no quarto tinha um papel a dizer, sei lá, dentro de uma hora, quase que a dar a entender que dentro de uma hora ele ia ser assassinado. E o jovem ficou completamente em pânico, completamente em pânico. E depois o milionário chegou e conversou com o jovem sobre isto. E o que é que ele lhe disse? Tu deverias ter usado a lógica, mas como viste, ela não tem força numa situação assim. Quando estavas a gritar connosco da janela e nós fingíamos não te ouvir, tu ficaste desesperado. O erro que tu cometeste não foi ler as palavras, mas sim acreditar nelas. Ao fazeres isso, tu instintivamente obedeceste a uma das maiores leis que comandam a mente. Quando a imaginação e a razão estão em conflito, a imaginação sempre assume o comando. E aqui, neste exemplo prático, ele mostrou o poder das palavras. O jovem acreditou naquilo que estava escrito no papel e sentiu e viveu alinhado com isso. Então, se ele pôde acreditar numa coisa má que estava escrita no papel, o que é que impede que ele acredite que daqui a 6 anos será milionário? A minha pergunta para ti é: o que é que te impede de acreditar que o teu sonho é possível? Se consegues acreditar em coisas mirabolantes que te passam pela cabeça. Então, agora ele fala de obstáculos, fala do futuro, fala de qual a atitude deve ser quando os obstáculos surgirem. Então ele diz: no futuro, sempre que te vis diante de um problema e a estrada para a fortuna é lotada de obstáculos, ou seja, não é um caminho fácil, não é um mar de rosas, lembra-te desta ameaça. Lembra-te que o problema que tu enfrentas tem tão pouco a ver contigo quanto esta ameaça no papel, ou seja, aquela situação do papel. Isso pode não parecer realista, uma vez que és tu quem precisa de lidar com o problema. Mas tu não precisas de aguentar a ansiedade que ele traz, nem deixar que um problema grande ganhe tanta importância ao ponto de traumatizá-lo. E então o que ele está a dizer é: os problemas vão surgir, efetivamente, mas nós não precisamos de deixar que eles tomem controle da nossa vida e que eles cresçam a um ponto de se tornarem um elefante que vai limitar todo o nosso caminho. Quando chegares a esse ponto, não é fácil, eu garanto. Tu terás dominado uma habilidade valiosa e serás capaz de concretizar todos os teus sonhos. Ou seja, quando chegares ao ponto de não deixares que os obstáculos externos, que os desafios no caminho tomem conta de ti, dominem a tua mente, tu serás capaz de concretizar todos os teus sonhos. E deixa-me dizer-te outra coisa. O caminho pode ser longo e árduo, até tu conseguir dominá-lo, mas nunca desistas. Eu prometo que tu não te vais arrepender. Um dia vais perceber que dominar o teu destino e realizar os teus sonhos são os principais propósitos da vida. O resto não tem importância. E eu acredito tanto nisto. Acredito tanto que viemos aqui para sermos felizes, estarmos bem e concretizarmos os nossos sonhos e ao mesmo tempo desconstruirmos todas aquelas programações mentais que nos foram introduzidas de forma aleatória e que nos limitam. Eu acredito mesmo que nós viemos aqui para concretizar os nossos sonhos e viver a nossa visão. Portanto, precisamos mesmo de trabalhar neste poder de dominar a nossa mente. E ele continua a dizer: a maioria das pessoas não consegue entender o que eu acabei de dizer. Elas acreditam que seja otimismo puro e ingênuo, mas é muito mais profundo que isso. O mundo não passa de um reflexo do teu eu. As condições da tua vida são uma imagem da tua vida interior. Concentra-te no coração da rosa e encontrarás a verdade e a intuição de que precisas para guiá-la pela vida. Tu também vais encontrar o duplo segredo da verdadeira riqueza: o amor pelo que faz e o amor ao próximo. A tua autoimagem, como a de todas as pessoas, é tão forte que se torna o teu destino. As circunstâncias externas combinam com a imagem que tens de ti, mesmo com incrível que tens de ti mesmo, com incrível precisão. Para ficar rico, para ficares rico, precisas de criar uma nova autoimagem. Bem, agora ele voltou a falar dos valores do próximo ano, dos valores que ele queria. E depois ele diz assim: depois de uma longa pausa, eu disse como se estivesse realizando uma grande concessão. Devido ao teu histórico, concordo com 70 mil. Se ele tivesse pedido 80 ou 90, eu teria aceitado. Aliás, não é isso. Isto é o exemplo que o milionário estava a dar de uma contratação que ele fez e do quanto nós pedirmos abaixo daquilo que merecemos é limitador.
que era um exemplo de uma pessoa que ele estava a contratar, que ele achava e estava disposto a dar muito mais, mas ele pediu um valor muito abaixo. E então ele diz assim: depois de uma longa pausa, eu disse, como se estivesse a realizar uma concessão. Devido ao teu histórico, concordo com 70 mil. Se ele tivesse pedido 80 ou 90 mil, eu teria aceitado. Na verdade, o rumo da entrevista havia-me satisfeito tanto que eu poderia até ter aumentado aquela quantia para 120 mil. Portanto, o contratado perdeu pelo menos 30 mil numa questão de minutos, simplesmente porque não acreditava que valia 100 mil dólares por ano. É muito dinheiro. Devo admitir que, depois de saber qual era a sua expectativa de salário, hesitei por um segundo e pensei em não contratá-lo. Ele estava na melhor posição para avaliar o seu próprio valor e disse-me que as suas habilidades de administração valiam apenas 70 mil, enquanto eu procurava alguém que valesse 100 mil. Estaria eu fazendo a escolha errada? O futuro provou que eu tinha feito a negociação certa ao contratá-lo e economizei muito dinheiro. O problema é que ele não tinha autoconfiança e não se valorizava. Ao longo dos anos, ele lidou com esse problema e me custou muito em aumentos de salários. Mas valeu a pena. Tu precisas de te lembrar, com este pequeno exemplo, que eu lidei com esse diretor exatamente como a vida lida com cada um de nós. A vida nos dá exatamente aquilo que esperamos dela, nem mais nem menos. Costumamos nos esquecer de que ela está pronta para nos dar muito mais do que percebemos. Depois ele pergunta: o que concluís com tudo isto, rapaz? E eu pergunto a ti o mesmo. A vida dá-te aquilo que tu achas que mereces. A vida dá-te aquilo que tu achas que é o teu valor. Portanto, começa a olhar para ti e a aumentar o teu valor. Começa a perceber que vales muito mais que aquilo que imaginas. E acima de tudo, que a vida tem muito mais para te dar. Há tanto. Eu acredito. Há tanto para toda a gente. E ele reforça. Como eu disse, as palavras são extremamente poderosas. Quanto mais forte for a tua firmeza, mais as palavras que tu disseres serão verdadeiros decretos. Tudo o que tu afirmares, motivado por uma convicção profunda e fortalecido pela repetição, ganhará forma com cada vez mais nitidez, rapidez. Tu precisas fazer o exercício, que é o exercício de repetir a afirmação que ele escreveu para si mesmo. Ninguém pode fazer isso por ti. Tens que repetir a tua fórmula em voz alta, dia e noite, pelo menos 50 vezes. A repetição é um exercício em si. Nas primeiras vezes, eu deitei-me e contei, tamborilando os dedos no chão, 5 vezes com as 2 mãos. É uma questão de prática. No começo, verás que não é fácil. A tua mente costuma vaguear. Depois de repetir 10 vezes, ela começa a pensar em outra coisa. Conduz a tua mente de volta ao assunto e recomeça do zero, até conseguir chegar às 50. Se não conseguires manter-te firme a uma forma elementar de disciplina, é melhor desistir do teu sonho de te tornares rico. Este é o desafio que estou a oferecer-te, meu jovem amigo. E sei que tu consegues, só precisas de persistir. E continua dizendo, continua a repetir a fórmula. Aos poucos, sentirás uma mudança a ocorrer dentro de ti. O teu objetivo irá parecer-te cada vez mais natural. Ele vai se tornar parte da tua vida da mesma maneira que era a imagem restrita que tiveste de ti até agora. O que a tua mente criou no passado pode ser reformulado, de forma a que tu consigas moldar o futuro como quiseres. Finalmente, vais te tornar o mestre do teu destino. Não é o seu sonho secreto, mesmo antes de admitirmos ser possível. O rapaz concordou e ficou emocionado com a ideia de conseguir dominar o seu destino. As palavras do guru tinham muito mais sentido do que ele acreditara no princípio. Claro que os métodos dele eram um pouco estranhos, mas talvez funcionassem. E aqui é a questão. Se não és capaz de fazer uma pequena coisa todos os dias, como é que podes querer atingir os teus sonhos? Ninguém diz que o caminho para os sonhos é estar sentada de papo para o ar à espera que eles caiam do céu. É preciso fazer o que é preciso para lá chegar. E esse trabalho de mentalidade também é necessário. Não quer dizer que seja repetir 50 vezes uma afirmação duas vezes por dia. Podem ser muitas outras coisas, mas tem que ser feito. Senão não vais conseguir lá chegar. Porque se não consegues fazer algo simples, como é que esperas conseguir fazer algo complexo? Começa pequeno. Nas pequenas coisas se manifesta a tua realidade. E depois ele repete ainda. Essa fórmula de obter dinheiro permitirá que alcances e provavelmente até ultrapasses os teus objetivos financeiros. Mas durante a tua busca por riqueza, nunca te esqueças de que se tu perderes a tua felicidade, perderás tudo. A busca pelo dinheiro pode facilmente se tornar uma obsessão, impedindo que tu aproveites a vida. É como se diz, de que adianta um homem ganhar o mundo e perder a alma. O dinheiro é um ser excelente, mas um mestre tirano. Estás a dizer que a felicidade e o dinheiro não podem conviver? Longe disso, mas deves ficar muito atento para não perder a perspectiva. Um dos homens mais ricos do mundo, John D. Rockefeller,
era tão preocupado e tão oprimido pelo peso das suas preocupações que já era idoso aos 50 anos. O seu estômago estava tão prejudicado que ele só conseguia comer pão e leite. Vivia sempre com medo de perder dinheiro e de ser traído pelos seus parceiros. O dinheiro havia se tornado seu mestre, ele não conseguia mais aproveitá-lo. De certo modo, ele era mais pobre do que um homem simples que sabe apreciar uma boa refeição. Ao contrário de Rockefeller, o senhor está exibindo saúde na frente dos meus olhos, o rapaz falou. O que me assusta também. Mas não é a minha intenção, o milionário respondeu. E a fórmula que lhe estou prestes a dar vai ajudar a evitar a armadilha na qual muitas pessoas que buscam a fortuna já caíram. Aqueles que ainda são pobres trabalham incansavelmente para atingir os seus objetivos. O primeiro dinheiro que recebem aciona uma ambição arraigada e faz com que queiram mais e mais. E quando começam a ganhar muito dinheiro, ficam com medo de perdê-lo. Então ele aqui fala de algo muito importante, que é: não percas a tua vida atrás do dinheiro ou atrás de um sonho. É importante que pelo caminho vás aproveitando o dia a dia, vás aproveitando a vida. E o dinheiro virá. Bem, depois ele refere que o jovem deve repetir para si mesmo que todos os dias está a melhorar de todas as maneiras, mais e mais. E refere aqui uma coisa que eu considero mesmo muito importante, que é: aqueles que nunca fazem o que realmente gostam de fazer, que desistiram dos seus sonhos, são mortos-vivos. Para entender o que eu quero dizer, responda a esta pergunta com total sinceridade. Se mentir, estarás a mentir a ti mesmo e serás o perdedor deste jogo. E ele diz assim: se tu soubesses que morrerias amanhã, não mudarias os teus planos para hoje? Não farias outra coisa com a tua vida agora, em vez do que tens feito? Talvez começavas por fazer os arranjos necessários, um testamento, diria adeus à sua família e amigos, mas vamos supor que todas essas tarefas só demoram 1 hora. O que faria com as outras 23? Pergunte isso a todo mundo que tu conheces. As respostas invariavelmente se encaixarão em 2 categorias. Pessoas infelizes que não gostam das suas vidas dirão que fariam algo totalmente diferente. Afinal, por que diabos continuariam a fazer algo que detestam se tivessem apenas 24 horas para viver? As pessoas da segunda categoria, e infelizmente são a minoria, fariam exatamente o que normalmente fazem todos os dias da sua vida. Por que é que mudariam alguma coisa? O trabalho delas é a sua paixão. Não é compreensível que elas continuassem trabalhando até a hora da sua morte? Bach pertencia a essa categoria. Em seu leito de morte, ele estava corrigindo a sua última obra. Mas tu não precisas de ser um gênio para querer trabalhar até ao último minuto. Cada um de nós, a nosso próprio modo e a nossa profissão, pode se tornar um gênio, mesmo que não seja reconhecido como tal pela sociedade. Ser um gênio simplesmente significa fazer o que se gosta de fazer. Essa é a verdadeira inteligência da vida. A mediocridade é nunca se atrever a fazer o que tu amas, por medo do que os outros dirão ou por medo de perder a segurança. Uma segurança que costuma ser ilusão, não é? O rapaz perguntou. Isso mesmo. Então faça a si mesmo a seguinte pergunta: se eu fosse morrer amanhã, o que eu faria com as últimas horas da minha vida? Eu concordaria em ser uma sombra de mim mesmo, sem respeito próprio, forçando-me a fazer algo que odeio? Imagine que tu convidaste um amigo para ir à tua casa para te ajudar a realizar algumas tarefas. Daria as tarefas pesadas a ele? Claro que não. Então, por que dar a si mesmo tarefas que tu consideras tão ruins? Por que ser o seu pior inimigo? Por que não se tornar seu melhor amigo? Tu não achas presunçoso que as pessoas pensem que sempre terão a vida toda pela frente? Em muitos casos, a morte é repentina, mas as pessoas criam a ilusão de que têm muito tempo pela frente e constantemente postergam as suas decisões. Elas dizem a si mesmas: eu tenho tempo, cuidarei das coisas depois. Então a velhice chega e elas descobrem que não fizeram nada. Isso faz com que eu me lembre de um ditado que escutei: se os jovens soubessem, se os velhos pudessem, o rapaz disse. Exatamente. O segredo da felicidade é viver como se todos os dias fossem o último e vivê-los ao máximo fazendo o que se quer fazer. O que é que tu farias se as tuas horas estivessem contadas? Porque na realidade elas estão. Mas percebemos isso quando temos pouco tempo e então é tarde demais. Seja corajoso para agir imediatamente. Viva com esta ideia em mente. Eu me recuso a morrer sem ter tido a coragem de fazer o que eu queria fazer. Não quero morrer com o pensamento assustador de que a sociedade me enganou, tirou o melhor de mim e aniquilou os meus sonhos. Pronto, depois ele pediu ao jovem para escrever objetivos financeiros muito específicos em relação àquilo que ele gostaria de ter, não só em relação ao dinheiro que gostaria de ter, mas também em relação ao valor das suas casas, em relação a tudo mais. E o que ele lhe disse é para definir um valor anual, ou seja, naquele ano iria faturar X mil euros e todos os anos iria multiplicar esse valor até ao fim de 6 anos fazer 1 milhão de dólares.
Depois ele continua a referir: a maioria das pessoas passa pela vida constantemente distraídas, como sonâmbulas. Não enxergam de facto as coisas, nem as pessoas que encontram. Vivem como se estivessem num sonho. Nunca estão no presente. Os seus erros e fracassos do passado as assombram. E a mente delas está lotada de medos do futuro. Quando a tua mente se tornar forte e tranquila por meio dos exercícios de concentração, tu perceberás que os problemas da vida não te dominam mais. Vais entender que as coisas têm a importância que a mente lhes dá. Um problema só é um problema se tu o transformares num problema. Quanto mais forte a tua mente for, mais insignificantes os problemas parecerão. Essa é a fonte de paz interna. Então, concentra-te. É uma das maiores chaves do sucesso. E, basicamente, é tudo muito à volta disto. Ele refere também: não deixes o medo ser o teu guia. O medo é o teu pior inimigo, é irmão da dúvida, e deves dominá-lo. Deves ser destemido e corajoso. Quem, sob o pretexto de ser cuidadoso e racional, esconde o dinheiro que recebe, não é digno dele, e é altamente improvável que consiga mais. O dinheiro deve fluir livremente para se multiplicar. E depois, o milionário pede a este jovem que aplique estas lições e que, caso consiga realmente tornar-se milionário, partilhe, espalhe estas lições com quem as queira aprender. E, resumidamente, no final do livro, o milionário mais velho morre e depois o livro conta que o jovem, ao fim de 6 anos, realmente tinha conseguido tornar-se milionário e que dedicou toda a sua vida a ensinar e a partilhar estes princípios da riqueza com outras pessoas. E, no fundo, ele diz assim: descobre quem realmente és. A verdade te libertará para sempre. Resumindo e concluindo, a base deste livro é que a nossa mente tem muito poder e que o primeiro passo para dominarmos, para conseguirmos atingir os nossos objetivos e conseguir criar riqueza, é dominar a nossa mente, é acreditar que nós conseguimos e merecemos aquilo que desejamos, depois é estabelecer objetivos muito concretos e com prazo em relação àquilo que queremos fazer e entrar em ação, ultrapassando os obstáculos que a vida nos traz, conseguindo dominar a nossa mente para que ela não nos distraia, conseguindo concentrar-nos no objetivo, não perdendo o foco de viver e de aproveitar a nossa vida e não deixar que o dinheiro nos domine e se torne o nosso mestre, e descobrirmos e vivermos um trabalho que nos realize, pensando que se fosse o último dia das nossas vidas, se estivermos num trabalho que nos realize, nós não íamos querer mudar, porque somos felizes a fazer aquilo que fazemos. E, no fundo, um passo fundamental para conseguir gerar riqueza é conhecer-te a ti mesmo, para depois poderes fazer escolhas alinhadas contigo e, consequentemente, atraires e criares riqueza muito mais facilmente. É um livro rápido de se ler. As lições principais são estas. Se tiveres curiosidade de ler, recomendo que o faças, porque é bastante rápido de ler, é uma leitura levezinha e partilha ensinamentos e reflexões muito, muito úteis que podem ser aplicadas não só à questão do dinheiro, mas também a outras questões e a outros objetivos da tua vida.